Vamos abrir a palavra em Lucas capítulo 14. Nós vamos ler novamente os versículos 25 a 35. Lemos a semana passada, meditamos sobre a parte inicial desta porção das Escrituras. Nós vamos ler de novo todos estes versículos, mas vamos usar o tempo principalmente de hoje com o versículo 26. Lucas 14, a partir do versículo 25. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de entre vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar? Nosso Pai, estamos diante da Tua Palavra, já cantamos, já pedimos que Tu nos mostres a Tua glória, nos mostres a glória de Jesus, pela sabedoria que há no que está escrito, no que Jesus viveu e no que Ele ensinou. Queremos louvar-te, Senhor, e agradecer-te por esta oportunidade de estarmos diante da Palavra que nos lava, que nos limpa, que nos santifica, que nos purifica, que nos fortalece, também que nos alegra, que nos dá esperança. É com este propósito, Senhor, que estamos aqui diante de Ti, diante da Tua Palavra, estamos juntos, reunidos, em nome de Jesus, para aprender, para sermos guiados por Ti, pelo Teu Espírito. O nosso pedido é este, Senhor, fala connosco, ensina-nos, em nome de Jesus. Amém. Então, o versículo 25 diz que grandes multidões o acompanhavam. Nós já falamos sobre as multidões na semana passada.
o efeito que as multidões têm, que a maioria tem na nossa vida e como nós lutamos com esta questão, muitas vezes da solidão, de nos sentirmos sozinhos ou solitários, a pressão que sentimos. Mas foi no meio da multidão que o Senhor Jesus começou por dizer, e as primeiras palavras então de Jesus, quando começa a ensinar, são estas do versículo 26, se alguém vem a mim e não aborrece, e o verbo é forte aqui, é literalmente odiar. É a tradução literal deste verbo grego. É, se alguém vem a mim e não odeia a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Depois no versículo 23, ou 33, tem esta ideia, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então tem essa ideia de renúncia, dizer não. E este verbo então forte, algo que mexe com emoções, com o nosso ser interior, a nossa vida interior. Então a pergunta que fica clara aqui, mas a Bíblia não é o contrário, que a Bíblia nos manda amar, como odiar pais, esposa, filhos. Há mandamentos na Bíblia claros que dizem que nós temos que amar a nossa família, nós temos que honrar os nossos pais, e obviamente honrar implica a ideia de amar. Em Gálatas 5, muito claramente esse mandamento para nós amar. Gálatas 5,14, nós amamos os nossos filhos, nós devemos amar a nossa família. Até os inimigos, o Senhor Jesus mandou-nos amar. Mateus 5,44, orai pelos que vos perseguem, amai os vossos inimigos. Não é suposto nós, como cristãos, sermos conhecidos porque nos amamos uns aos outros. É isso que mostra que somos discípulos de Jesus. É porque nos amamos uns aos outros. Será que então este texto diz que temos que começar a sentir aversão por alguém, por nós próprios, a detestarmos pessoas ou a nós mesmos, a abominarmos-nos, a abominar pessoas para seguir Jesus? Então, o que é que significa este verbo aqui, aborrecer, na minha versão, neste contexto? Uma explicação que eu creio muito provável e conhecendo a cultura judaica, alguns estudiosos da língua chamam esta expressão e o uso deste verbo como um hebraísmo. Hebraísmo é uma expressão, uma construção própria da língua hebraica. É um uso típico de uma palavra ou de um verbo, neste caso do verbo odiar, para transmitir uma ideia que não é a ideia principal do verbo, mas é uma ideia de preferência. Como nós vemos em alguns exemplos, em Malaquias capítulo 1, versículos 2 e 3, nós temos esta ideia que o Senhor transmite a Israel quando ele fala da sua decisão, da sua soberania de amar o povo de Israel. Diz: amei a Jacó, a quem mais tarde chamou Israel, porém aborreci Esaú. E esta é a mesma ideia, o mesmo verbo que na língua hebraica transmite a ideia de odiar, mas que no Novo Testamento Paulo cita este texto de Malaquias em Romanos 9,13, e diz como está escrito, e como está escrito lá em Malaquias, e ele cita este texto: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. E ele usa o mesmo verbo que Lucas usa, o verbo grego para odiar. Então não se trata do facto de Deus ter tido alguma aversão emocional por Esaú, não se trata aqui de emoções, não se trata aqui de um desprezo sentimental. O que significa é que Deus deu a sua promessa através de Jacó e não através de Esaú. É uma forma então de definir a preferência. Pode ser também uma expressão judaica, semítica, um hebraísmo então, para transmitir a ideia de amar menos alguém. Não é necessariamente de odiar, não é o oposto, mas é de amar menos. Então podemos ver alguns outros exemplos. Em Gênesis 29:31, vendo o Senhor que Lia era desprezada, e o verbo é aquele mesmo verbo que nós estamos a mencionar da língua hebraica, odiada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril.
A NVT traduz desta forma este versículo: quando o Senhor viu que Lia não era amada. Não diz que ela era odiada, mas já captaram a ideia, os tradutores aqui, então eles dizem, vendo o Senhor que Lia não era amada. Então eles usaram essa liberdade na tradução, o verbo é literalmente odiar no hebraico, mas eles compreenderam a interpretação, porque é a ideia de preferência aqui. Não é uma espécie de animosidade emocional, sentimental, ou seja, Jacó tinha 2 esposas e ele gostava mais de uma do que da outra. É isso que está a ser transmitido no texto. Versículo 33 diz que concebeu outra vez Lia e deu à luz um filho e disse: soube o Senhor que era preterida, e é o mesmo verbo. Aqui está traduzido por preterida. Ou seja, não recebeu a preferência, não foi escolhida. E me deu mais este. Chamou-lhe depois Simeão, porque ela entendeu que o Senhor sabia que ela tinha sido literalmente odiada, ou ela era odiada, mas não é isso que o pensamento judaico hebreu quer transmitir. Preterida, então, não significa que o seu marido a desprezasse ou que a odiasse, porque até Jacó tinha um relacionamento com ela, até mesmo uma relação física. Ele deu-lhe filhos. Então, preterida é uma forma de expressar o facto de que Lia era menos amada do que Raquel. É uma forma judaica de transmitir essa preferência. Ou uma intensidade no amor. Ama mais uma do que outra. É uma realidade que está descrita em Deuteronômio 21. Se um homem tiver 2 mulheres, uma a quem ama, outra a quem aborrece, mas não é essa a ideia, que ele dá preferência a uma, gosta mais de uma do que da outra. A mesma coisa está no Novo Testamento, o Senhor Jesus a falar de servir a 2 senhores. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um, e aqui é a tradução odiar, literalmente, odeia um e ama o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. E é um sinónimo aqui. Desprezar, desdenhar, menosprezar, ter um baixo conceito. Não é um sentimento forte de aversão, como é o ódio, mas é uma decisão de preferir um em vez do outro. Então não significa que uma pessoa tenha um ódio emocional, uma aversão intensa, uma repugnância por um dos senhores. Significa simplesmente que, de facto, se alguém estiver a servir a 2 senhores e se estes entrarem em conflito, um deles será servido, ou seja, será agradado. Um dos senhores terá a preferência do seu servo, portanto, esse servo agradará a um dos senhores e o outro será preterido, será desagradado. Isto poderá ser entendido como ódio, no sentido em que, se Deus disser que espera algo de mim, de ti, se Ele quer que tu faças determinada coisa, e se a tua família disser o contrário, se tu fizeres o que Deus te manda fazer, estarás, portanto, a expressar amor a Deus e a tratar a tua família como se a odiasses. É assim que eles entendem, é assim que eles podem sentir. Porque não tens consideração pelo que eles te pedem ou pelo que esperam de ti. Tu estás a mostrar que amas mais a Deus do que a eles. E eles sentem-se desprezados, até se podem sentir odiados, porque tu não os ouves. E há um texto muito forte em Deuteronômio, no capítulo 13, que transmite esta ideia. Se quiserem abrir e acompanhar, ou anotar pelo menos esta referência. Deuteronômio 13, a partir do versículo 6, lemos assim: se teu irmão, filho da tua mãe, ou o teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu amor, ou o teu amigo que amas, como a tua alma. Vejam a intensidade desta descrição de relacionamentos. Pessoas que tu amas e que te amam.
Se alguma dessas pessoas te incitar em segredo, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste nem tu nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão em redor de ti, perto ou longe de ti, desde uma até a outra extremidade da terra, não concordarás com ele, nem o ouvirás, não olharás com piedade. Não o pouparás, nem o esconderás, mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele, para o matar, e depois a mão do teu povo. Apedrejá-lo-ás até que morra, pois te procurou apartar do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. É um eco do que se vê aqui em Deuteronômio 13. Uma linguagem inequivocamente absoluta, definitiva, até se pode dizer severa, é grave o que está a ser dito aqui. Há relacionamentos muito intensos para nós, muito profundos, muito sérios. Uma ligação muito forte. Então é fácil entender estes laços naturais, o que eles produzem em nós. Está a falar de casamentos, está a falar de pais e filhos, irmãos de sangue. É uma relação muito forte. Mas o contraste aqui e aquilo que está a ser exigido por Deus é algo muito sério. Alguém que pensa em matar, isto na cultura judaica era o que se esperava, este tipo de justiça, nesta teocracia, Deus a governar o povo, a falar por meio dos seus profetas, a falar através de Moisés. Esta justiça que era feita desta forma, matar alguém, poderia ser interpretado desta forma. Isso é ódio. Tu odeias-me, tu desprezas-me, queres-me tirar a vida é porque tens maus sentimentos em relação a mim. Contudo, aqui quem fala não é outro senão o próprio Deus, o Deus encarnado, o Senhor Jesus Cristo, e é Ele que estabelece os padrões do discipulado. Ele determina o caráter do verdadeiro arrependimento e da fé que salva. Quando nós estudamos os discursos de Jesus, nós ficamos com a ideia de que, em vez de tornar as coisas fáceis, Ele sempre parece tornar as coisas mais difíceis. Na verdade, humanamente falando, Ele torna a salvação virtualmente impossível. Na nossa cultura contemporânea, nós temos a tendência de querer tornar as coisas fáceis, mais simples. E esta tendência também afeta a Igreja, que deseja apresentar um evangelho ou uma mensagem que seja fácil de receber, fácil de aceitar, fácil de acreditar, mas não foi assim que Jesus fez. Diz um comentador a este texto. Não foi assim que Jesus fez. Ele não tornou as coisas fáceis de aceitar. Seguir a Jesus, ser discípulo de Cristo, ser crente, nas palavras de Jesus, não é uma coisa fácil de ler, de aceitar. É algo muito forte, é algo muito duro. É severo, é grave. Então a primeira coisa, o discurso inicial de Jesus, diante das multidões, a primeira coisa que Jesus diz aos discípulos é esta: se vão entrar no meu reino, se vão ser salvos, devem abandonar as vossas prioridades pessoais do passado. Vai-te custar a família, o teu povo, as tuas coisas, tudo o que tens, e a ti próprio, a tua vida. Todo o que verdadeiramente vem a mim, diz Jesus, todo o que é verdadeiramente meu discípulo, esta é a ideia. Ser discípulo de Jesus, ter esta atitude, é um ato inicial de fé, é o começo da verdadeira fé salvadora. Sempre que a nossa família entra em conflito com o Senhor, o nosso amor pelo Senhor determina o que fazemos. Nós não podemos servir a dois senhores.
Então é esta ideia de a quem é que eu vou agradar, a quem é que eu vou servir. Tenho a minha família de um lado, seja esposa, marido, filho, pai, mãe, e tenho o Senhor do outro. A quem é que eu vou agradar? A quem é que eu vou servir? A quem é que eu vou mostrar que amo mais? E esta é a questão. Sempre que a nossa família entra em conflito com o Senhor, o nosso amor pelo Senhor determina o que fazemos. Nós não podemos servir a dois senhores. A ideia que Paulo transmite na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 16, diz: assim que nós daqui por diante, tendo nós consciência de quem é Jesus, de que Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele está vivo e nós devemos viver para Ele, Ele diz assim: a ninguém conhecemos segundo a carne. Esta é a expressão que transmite esta ideia de Jesus em Lucas 14. A ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. O que nos une, o que nos liga a Jesus, não é laços de sangue naturais, não é a carne, não é uma ascendência física. Nós não estamos presos àquilo que é físico, material. Há algo maior que liga pessoas. E é a fé. É o sangue de Jesus, é a espiritualidade, é a esperança de uma vida eterna, uma confiança de uma família celestial. Portanto, traduz uma outra versão esta ideia: não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. De agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano, terreno, material. Nós temos que considerar as relações que temos no ponto de vista celestial, espiritual. Esta é a ideia que está aqui a ser transmitida. Agora, esta atitude radical que nós vemos em Deuteronômio 13 e em Lucas 14, mas também em Mateus 10, que já lá vamos. Esta atitude de aborrecer ou de amar menos, porque é esse o sentido. Mateus 10, versículo 37, é um texto paralelo, foi traduzido e foi escrito até originalmente para transmitir a mesma ideia, mas foi escrito por Mateus. Os estudiosos, quem analisa Mateus, vê muito mais a presença semítica, hebraica, judaica nesta obra, neste relato de Mateus, e aqui já há o sentido. Aparece literalmente no texto. A palavra odiar, o verbo odiar não aparece aqui, mas aparece o sentido. Em Mateus 10, 37 diz: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Aqui já transmite essa ideia claramente do que significa o verbo odiar na língua grega e na língua hebraica, mas num contexto da cultura judaica. Quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Então, outras versões, outras traduções de Lucas 14, 26, que não é esta que é mais literal que eu estou a usar, mas alguém já traduziu, e algumas das Bíblias que nós temos entre nós, algumas das versões, traduzem este versículo desta forma, Lucas 14, 26. Se alguém me segue, alguém que me segue, amar mais, ou amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo, porque ama mais outras pessoas do que a mim. É isso que Jesus está a dizer. Então esta linguagem forte, severa, radical, ela transmite a seriedade do assunto. E em que contexto é que isto acontece? E Deuteronômio 13 é importante para trazer a luz. Normalmente nós trazemos os textos do Novo Testamento para dar luz aos do Velho Testamento. Neste caso nós precisamos trazer um texto do Velho Testamento para dar luz a um texto do Novo Testamento. Porque o que Deuteronômio 13 faz é dizer que há alguém da nossa família que nós amamos e que supostamente nos ama,
mas que nos está a querer afastar do Senhor. Que nos está a querer apresentar alguém ou alguma coisa como melhor do que o Senhor. Vamos nos afastar do Senhor e vamos seguir este alguém, esta coisa, vamos perseguir isto. Deixa lá esse Jesus, deixa lá essa coisa de igreja. Vamos, mas é fazer isto, vamos, mas é viver isto. Para com isso. Jesus, 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 Deus, Bíblia, oração. Para com isso. Às vezes não é desta forma. Às vezes é, olha, já viste isto? Já alguém te falou disto? Olha que lindo. Olha que bom. Olha que agradável. Olha quanto prazer isto dá. Olha que admirável. Olha que conforto que isto traz. É de uma forma subtil, como o texto diz aqui, incitar em segredo. É uma sedução. Às vezes é algo que é feito em segredo porque pode parecer mal. Ouvirem-me falar mal de Cristo, pode falar mal da igreja. Então, há autoridade, há autoritarismo, há persuasão, mas é feito de forma discreta. Mas o ponto é este, é alguém que nos está a querer afastar de Deus. E é da própria casa, é da própria família. É alguém que nos está a apresentar um caminho diferente daquele que Deus determinou que é o caminho para nós andarmos. É o caminho que nos leva para Ele. Pode ser um caminho apertado, pode ser um caminho estreito, pode ser um caminho difícil de andar, mas é o caminho de Deus e não há outro, é esse. E se há alguém na família, se há algum amigo, se há alguém que é caro para nós, que é precioso para nós, mas se nos estiver a querer afastar de Jesus e do caminho cristão, nós temos que renunciar, nós temos que dizer não. Eu não vou seguir o teu conselho, eu não vou seguir a tua palavra, eu não vou aceitar o teu convite, eu não vou contigo, eu não estou contigo. E poderemos chegar ao ponto de dizer, eu não quero mais andar contigo, eu não quero mais estar contigo, eu não tenho comunhão contigo, porque tu queres me afastar do meu Senhor, tu queres me afastar do meu Deus, tu queres me afastar do meu Salvador. Eu não aceito, eu não quero. Então nós podemos mostrar um maior amor por Jesus nas decisões sobre trabalho, vocação, ministério. Os nossos pais podem ter planos e sonhos para nós. Podem querer que nós tomemos determinadas decisões acerca do trabalho que nós vamos realizar, de como vamos usar a nossa vocação, as nossas capacidades, se vamos ou não servir ao Senhor de tempo inteiro no ministério, sem servir uma empresa, uma outra instituição, a não ser uma igreja ou o reino do Senhor. Há pais que podem querer persuadir os filhos. Há irmãos mais velhos que podem querer convencer os seus irmãos mais novos, os seus filhos, a se afastarem de decisões que vão honrar o Senhor. E nesses momentos nós podemos mostrar um amor maior por Jesus, dizendo ao pai, à mãe, aos irmãos mais velhos, eu quero agradar a Deus. Eu escolho esta profissão, eu vou seguir esta vocação, eu vou servir a Deus porque eu amo o Senhor, porque eu quero agradá-lo. Mesmo que fiques triste comigo, mesmo que até me deixes de considerar teu filho ou tua família, mas eu já fiz uma decisão, eu vou servir ao Senhor e eu vou fazer este trabalho e eu vou me dedicar ao Senhor. Nós podemos mostrar um maior amor por Jesus nas decisões sobre o casamento. Não são poucas as vezes que os pais, até amigos, irmãos, podem querer influenciar as decisões dos jovens sobre o casamento.
Tu vais casar com um crente? Tu tens ideia do que é que te vais meter? Vais viver do quê? Tu já viste como são as igrejas evangélicas? Tu tens a certeza que queres viver o resto da tua vida a viver de esmolas e de ofertas? Olha este pretendente, olha esta menina, olha a família dela, olha a família dele. Não são poucas as vezes em que pais têm feito esse tipo de conversa, têm tido esse tipo de influência e levam muitos jovens a escolherem cônjuges com base na aparência material, com base no conhecimento do que é físico, do que é da carne. Esquecem e ignoram a forma como se deve conhecer alguém espiritualmente, pela fé que tem, pela esperança que tem, pelas convicções que possui. E ao dizer, não, eu não vou casar com essa pessoa, mesmo que tu queiras que eu case, sim, eu vou casar com esta pessoa porque eu sei que ela agrada ao Senhor. Isto pode criar um grande conflito com os pais, com a família. Mas ao decidirmos agradar ao Senhor, a nossa família pode se sentir desprezada e odiada por nós, mas nós sabemos que estamos a servir ao Senhor com uma decisão assim. Assim nós podemos mostrar a Jesus que o amamos mais, fazendo uma decisão de casar com alguém que quer servir a Cristo, quer dedicar-se a servir a Jesus. Nós podemos mostrar um maior amor por Jesus nas decisões sobre viagens, ficar tempo longe da família, fazer viagens que não nos garantem até que para lugares que não nos dão segurança até de vida e podemos até nem voltar para estarmos com a nossa família. Isto principalmente por causa do ministério, lugares perigosos, em que percebemos claramente que é a nós que Deus quer usar e que Deus nos chama para ir, mas temos esposa, temos filhos, mas se Deus nos chama e se Deus nos quiser usar de uma determinada forma, e isso pode até soar a desamparar a esposa e filhos, mas se Deus decidir chamar um homem ou uma mulher para uma viagem, e esse homem e essa mulher for casado, tiver filhos, e se houver uma decisão clara, eu vou porque eu quero agradar a Deus, porque eu estou convencido que é a mim que Deus quer usar. A família pode se sentir desprezada e odiada, mas há um amor maior por Deus que está a ser revelado. Isto pode acontecer, isto tem acontecido. Ouvi a história esta semana de um homem que ia casar com uma mulher. Ele tinha acabado de se converter. E ele adiou o casamento e foi estudar e foi preparar-se e viajou para bem longe e até onde eu ouvi, eu não sei, ele não voltou para estar com ela, cancelaram o casamento e através dele o Senhor trouxe um avivamento a uma escola. Havia muitos candidatos a pastores e missionários, mas foi através daquele homem que o Senhor trouxe essa fé viva e verdadeira. Houve sofrimento com essa ruptura, com esse cancelamento do casamento, mas houve ao mesmo tempo muita expressão de louvor e de adoração a Deus, inclusive da noiva, da jovem. Então, nas decisões sobre viagens, para onde vamos e o que vamos fazer e os riscos que corremos, acredito que há homens crentes a deixar as suas famílias por causa de Jesus e por causa do amor a Deus que nos leva a amar pessoas, e há homens a deixar Portugal para irem para a Ucrânia ou para perto da Ucrânia sem saber se vão voltar. Estão a deixar as suas esposas e os seus filhos
por amor a Deus. Eu acredito que há homens a fazer isso neste momento. Tenho ouvido alguns relatos, alguns testemunhos de homens que estão a fazer isso, porque querem servir a Deus, mostrando amor pelos seus compatriotas, acreditam que Deus está a chamá-los e eles vão, em nome de Deus, fazer esse trabalho. Nós podemos mostrar um maior amor por Jesus nas decisões sobre relacionamentos, sobre convívio, comunhão, sobre aliança que fazemos com pessoas. O tipo de amizade que nós temos, que mantemos, o tipo de convívio que nós decidimos viver, com que pessoas é que nós vamos passar tempo. Tenho tempo livre, tenho tempo de lazer, com quem é que eu vou gastar este tempo? Com quem é que eu vou manter uma relação de intimidade, de comunhão? Com quem é que eu vou viver uma aliança? É com parentes? É porque tem o meu sangue? Ou é porque temos uma fé semelhante, alicerçada em Jesus? Com quem é que eu vou gastar tempo? Com quem é que eu vou conviver? Com quem é que eu vou ter momentos de prazer, de lazer? São pessoas com quem eu me uno também pela fé, ou para mim o sangue é mais importante, a carne é mais importante? É uma forma de mostrar a quem nós amamos mais. Uma outra forma de mostrar um maior amor por Jesus está na disposição de sacrificar o descanso, o prazer, o sustento, a saúde e até a própria vida, se for necessário. Porque amo Jesus, eu estou disposto a sacrificar o descanso, a dormir menos, para aprender mais, para ter a tarefa concluída, para chegar a tempo da reunião. Porque eu amo Jesus, eu vou sacrificar o meu descanso, o meu prazer. Eu tenho gosto em ver desporto. Domingo é um dia de desporto. Então, por amor ao Senhor, eu vou renunciar o desporto, eu vou renunciar aquele almoço de família, aquela comida saborosa, aquela ida ao restaurante, porque eu quero estar onde o povo de Deus está, onde a igreja se reúne, onde Jesus é honrado e adorado. Por causa do amor a Jesus, eu posso até sacrificar o sustento, a poupança que eu tenho. Há algo que está a carecer, a precisar de investimento, de dinheiro, e eu vou sacrificar essa poupança. É o dinheiro que eu tinha para uma emergência, mas surgiu uma necessidade. É alguém do Senhor, é um servo de Deus, é algo importante que precisa ser realizado para Deus, por causa do Senhor. E se eu amo o Senhor mais do que amo a minha família e a mim mesmo, eu vou sacrificar o meu sustento, a minha poupança, para servir a Deus e servir outras pessoas. Podemos mostrar um amor maior por Jesus ao nos dispormos a sacrificar a própria saúde e, se for preciso, a própria vida. Ir para lugares perigosos, enfrentar situações que colocam em risco a nossa integridade física. Mas vamos lá por causa de Jesus. É preciso que alguém vá lá, é preciso que alguém leve o Evangelho, que leve a oferta, é preciso que alguém entre e que diga uma palavra de conforto ou de luz. Então é risco que temos que correr por Jesus, e ao correr esse risco nós estamos a mostrar que amamos Jesus mais do que amamos a nossa vida, a nossa saúde, a nossa segurança. Então, sempre que a nossa família, a nossa vontade, a nossa capacidade, a nossa estabilidade, a nossa sobrevivência, sempre que entra em conflito alguma destas coisas com o Senhor, com a vontade do Senhor, o nosso amor pelo Senhor determina o que fazemos. Nós não podemos servir dois senhores. Nós somos discípulos de Jesus. Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso Senhor. Esta ideia tem que nos ajudar a entender o que é ser cristão. O que é que o Senhor espera de nós. Vamos olhar ainda para o versículo 27.
E rapidamente terminar com algumas notas sobre este versículo. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. Ele já tinha dito no capítulo 9, e dizia isto e dizia a todos, dizia às multidões, dizia aos discípulos, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia toma a sua cruz e siga-me. A ideia então é esta: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Esta ideia está repetida nos outros evangelhos, em Mateus 16, em Marcos capítulo 8. Então esta ideia, a si mesmo se negue. O que é que isto significa? Que implicações é que isto tem? No próprio exemplo de Jesus mostra o que significa esta expressão, a si mesmo se negue. Mateus 26, 39. Prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo. Então, negar-se a si mesmo é prostrar-se diante de alguém que é maior, ou que queremos mostrar que é maior do que nós. A quem nós adoramos, a quem nós nos apresentamos com uma atitude de subserviência, de submissão. E foi isto que o filho fez diante do pai. Meu pai, se possível, que este cálice passe de mim. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Eu quero que o cálice passe. Mas eu sei que eu tenho que me negar a mim mesmo. Por isso que seja como tu queres. E aqui está dado o princípio para o que é negar-se a si mesmo. Não é o que eu quero, é o que o Pai quer. É o que Deus quer, é o que o Senhor quer. Então aplicamos esta ideia de negar-se a si mesmo com este princípio. Em primeiro lugar, o que Deus quer. O que Deus quer está claro nas páginas sagradas, na revelação de Deus. Se está claro o que Deus quer, eu não preciso ouvir mais ninguém, nem sentir nada de especial. Eu só tenho que ouvir, entender e praticar. É o que Deus quer. Isto é negar-se a si mesmo, é fazer a vontade de Deus. Não como eu quero, mas o que tu queres. Depois de Deus vem o cônjuge. Vem o pai, a mãe, vem o irmão ou a irmã mais velha, vem o professor. É o que ele quer, é o que o meu pai quer, se eu sou filho. É o que o meu cônjuge quer, se eu sou casado. Se eu sou um aluno e estou debaixo da autoridade de um professor, é o que o professor quer, não é o que eu quero, porque eu estou debaixo da autoridade de alguém. Eu estou numa relação de intimidade e de comunhão com alguém, no caso do casamento. Então eu não vou buscar a minha vontade. Eu quero, no casamento, agradar a minha esposa. É o que ela quer. Então não é o que eu quero, mas é o que ela quer. Depois, na lista de prioridades bíblicas, é o Senhor primeiro, é o que os outros que estão em autoridade sobre a minha vida querem, e depois vem o que os outros precisam. Se eu sou de Jesus, se eu sou discípulo de Jesus, eu quero que a minha vida seja útil para mostrar que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela me ensina sobre o que é utilidade, e o que a Bíblia ensina sobre o que é ser útil é poder servir outras pessoas, não é ser servido. E não é ser agradado. E não é que se lembrem de mim e que me ajudem, mas é ser uma ajuda para os outros. É servir os outros. Em primeiro lugar, o que Deus quer, o que os outros que têm autoridade sobre mim querem e o que os outros precisam. E por fim, o que eu quero. Aí eu preocupo-me com o que eu quero no fim, de saber o que Deus quer, o que os outros que têm autoridade querem, o que os outros precisem e o que eu quero. Eu está em último lugar. É isto que a Bíblia ensina, é isto que eu quero aprender, e eu sei que é muito difícil aprender isto. É muito difícil pôr isto em prática, mas é isto que eu preciso de ouvir, é isto que eu tenho que ouvir, porque eu sou discípulo de Jesus. E eu quero ter um relacionamento saudável com Deus e com as pessoas com quem eu vivo. E um relacionamento saudável com Deus e com as pessoas com quem eu vivo, com quem eu convivo, tem que ser alicerçado neste texto em Lucas 14. Em Mateus 10,
negar-se a si mesmo. Eu quero ter um corpo saudável para servir a Deus e para servir pessoas. Eu sei que eu preciso de um relacionamento saudável, preciso mostrar que amo, mas eu também quero e preciso ter um corpo saudável para servir a Deus e para servir pessoas. Isto mexe com a questão da alimentação, do descanso e do exercício físico. Para ter um corpo saudável, para realmente eu poder ser útil para Deus e para as pessoas, eu preciso cuidar da minha alimentação, do meu descanso. Eu preciso praticar exercício físico. É fácil ficar na multidão, mas é difícil carregar a cruz. A reflexão bíblica sobre as multidões nós fizemos semana passada e que introduz este texto tem o objetivo de nos alertar em relação aos falsos profetas e às ideias enganadoras que atraem multidões. É fácil ficar na multidão, seguir a enxurrada, é tanta força. É muito fácil nós fazermos o que todos os outros fazem. Ou a maioria faz, ou a esmagadora maioria faz. É muito fácil ser levado pelos nossos impulsos carnais, naturais. É o que a sociedade faz. Mas é difícil carregar a cruz. Mas é sobre carregar a cruz que se trata a vida cristã. É sobre negar-se a si mesmo. É sobre agradar ao Senhor, agradar a quem tem autoridade sobre a minha vida, é sobre servir os outros. É isso que é vida cristã. Vida cristã não é aceitar Jesus para ser feliz, para ficar rico, para ter prazer, para ter a melhor vida na terra, aqui e agora. Isso não é cristianismo. É fácil ficar na multidão, mas é difícil carregar a cruz, disse Warren Wiersbe ao comentar este texto. Mas é essa tarefa que nos cabe, carregar a cruz, que é um instrumento para a morte. Quem carregava a cruz não ia fazer exercício físico. Estava a levar o seu instrumento de tortura e de morte. Era para ser morto. Jesus, ao carregar a cruz, sabia para o que ia. Estava a dar-se. Estava a entregar-se, a render-se, a renunciar à própria vida. Isso é ser cristão. Isso é ser discípulo de Jesus, carregar a cruz. Warren Wiersbe também diz assim, a comentar este texto: não existe, não há, não posso para a ceia da salvação. Porque o versículo 20 deste capítulo 14, ele menciona essa refeição, essa ceia, esse banquete, que é um símbolo da salvação, em que o Senhor convida todos para virem. Ele quer que todos venham. E não há possibilidade de dizer não posso para a ceia da salvação, exceto não posso ir, o que na verdade significa eu recuso-me a ir. Eu não quero ir. Então, na vida cristã, nós aprendemos, não é que eu não posso, não é que eu não consigo. Dizer não posso é sinónimo de dizer eu não quero, eu recuso-me. É isso que nós aprendemos com as Escrituras. Porque o poder é o poder de Deus em nós. Nenhum de nós é salvo porque quer ou porque pode ser salvo. Nós somos salvos pela graça e é essa graça que nos capacita a fazer o impossível, que é carregar a cruz. Algum de nós querer dar a sua própria vida, mas que é isso? Isso não é natural, isso não é normal, isso não é da carne. Pois não, isso é do Espírito, é o Espírito que faz. Por isso o crente não diz eu não posso, eu não consigo. Se é mandamento de Deus e se o crente não fizer, ele está a dizer eu recuso-me a fazer, eu não quero fazer. Eu não quero agradar ao Senhor. Eu não quero negar-me a mim mesmo. O crente não diz eu não posso, eu não consigo. Ao dizer isso, o crente está a dizer eu não quero agradar a Deus. Eu não quero que a vontade dele seja feita. Eu quero é fazer aquilo que eu quero.
Então a reflexão bíblica sobre o discipulado tem o objetivo de nos alertar em relação à necessidade de produzirmos fruto. E fruto de arrependimento. O que o Senhor Jesus espera é que todo ramo que estando em mim dê fruto. E quando dá fruto, Ele até limpa para que dê mais fruto ainda. E a limpeza às vezes dá dor, a poda. Há coisas que são tiradas da nossa vida. Coisas até boas, pessoas às vezes precisam ser tiradas da nossa vida para que possamos dar mais fruto. Algumas refeições precisam ser cortadas da nossa rotina para podermos dar mais fruto. Algumas bebidas, algumas substâncias que nós ingerimos precisam ser eliminadas da nossa vida para podermos dar mais fruto. Todo o ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo o que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. É isso que está em João 15, versículo 2. Que tipo de fruto então o Senhor espera ver nos seus discípulos? Fruto de arrependimento, fruto para a santificação, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. É alguém que está a purificar-se do mal, da maldade, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da impureza. Há fruto na vida do crente, no discípulo de Jesus. Fruto de justiça, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Justiça que é percebida, pessoas que querem fazer o que é certo, o que é justo, o que é correto para a glória de Deus. Fruto da luz. O fruto da luz consiste em toda a bondade e justiça e verdade. Pessoas bondosas. Um discípulo é alguém que procura o que é bom e transmitir o que é bom e mostrar a bondade de Deus. E, obviamente, o fruto do Espírito. Se alguém é de Jesus, se alguém tem o Espírito de Cristo nele, é alguém que sabe amar, se sabe sacrificar pelo outro, e o amor bíblico é esse, é um amor altruísta, é um amor sacrificial, é um amor que se nega a si mesmo e que se dá. O crente é alegre, tem paz e transmite paz, é paciente, é benigno, quer o bem do outro, é bondoso, é fiel, é manso e tem domínio próprio. Tem o fruto do Espírito e frutifica e mostra. Então a reflexão bíblica sobre o discipulado, sobre ser discípulo de Jesus, ser seguidor de Jesus, tem o objetivo de nos alertar em relação à necessidade de produzirmos fruto, de sermos verdadeiramente discípulos, crentes. Se não estamos a dar fruto, nós precisamos nos questionar: será que eu sou discípulo de Jesus realmente? Será que alguma vez eu entendi verdadeiramente o Evangelho e creio que Ele é o poder de Deus para a minha salvação? Será que eu já confessei com a minha boca aquilo que o meu coração crê, que Jesus é o Senhor e que é a Ele que eu tenho que agradar e não a mim mesmo? Nós cantamos há pouco, oramos: planta a Tua palavra em nós, faz-nos frutificar. Nós precisamos dar fruto. As nossas vidas têm que dar fruto. Ser crente tem que ser frutífero para ser crente. O crente dá fruto para a glória de Deus. Nós queremos que o nosso tempo, o nosso tesouro e o nosso talento dê glória a Deus. A forma de usarmos o tempo. Como é que usamos as horas do dia, os melhores momentos do dia? Como é que usamos o dinheiro que temos, o nosso tesouro, os bens materiais? A forma como usamos os nossos talentos, as nossas capacidades, os nossos dons, as nossas habilidades. Como é que estamos a usar isso? O Senhor espera que nós lhe entreguemos tudo, que renunciemos à nossa vida, ao nosso conforto, à nossa família, até se for preciso. Se a nossa família criar essa resistência, nós temos que renunciar à nossa família. Por causa do Senhor. E nós vamos cantar isso. Há
uma canção antiga, um hino antigo que nos ensina a agradar ao Senhor, a fazer aquilo que Ele espera que nós façamos. Então, que seja mais do que uma canção, que seja uma oração e que produza em nós uma reflexão genuína, verdadeira, não só para este dia, mas para os próximos dias que nós vamos viver nesta semana, até sermos de novo confrontados com a palavra do Senhor, admoestados com esta questão: és crente? És discípulo de Jesus? Mostra-me com o teu proceder, mostra-me com as tuas decisões, mostra-me com as tuas escolhas.